Sejam bem-vindos ao Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que lhe dá a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa. Aqui vamos desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, desmistificar mitos e recolher conselhos para uma vida mais saudável e feliz. Se já se perguntou qual é a diferença entre uma constipação e uma gripe, como prevenir doenças, como emagrecer de forma segura ou que tipo de exercício físico deve praticar, este podcast é para si. A cada episódio, um tema diferente da saúde, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Sente-se confortavelmente neste consultório, acompanhe-nos nesta jornada pela saúde. Olá, eu sou a Filipa Melo e este é mais um episódio da segunda temporada do Haja Saúde, o primeiro podcast de literacia de saúde, integralmente produzido no âmbito do SNS. Chegam os primeiros raios de sol que permitem ir à praia e com eles a corrida para o espelho e para as balanças. Para muitos, é nesse momento que o relógio começa a contar em gramas e quilos, mais do que em minutos e horas e dias. Quanto peso é que posso perder até ao verão? A pergunta habitualmente exige respostas rápidas. Mas será que as dietas antes do verão são saudáveis e seguras? Como devemos alimentar-nos na época mais quente do ano? Para responder a esta e várias outras questões sobre a alimentação e o verão, o tema deste episódio do Haja Saúde, senta-se no consultório Cristina Gonçalves, diretora do Serviço de Diabetes e Obesidade da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Seja bem-vinda mais uma vez ao Haja Saúde. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Para quem nos escuta, prepare-se para não é emagrecer, é aprender. A emagrecer talvez, mas para já a comer bem. O objetivo mesmo é aprender a comer bem. O emagrecer será, eventualmente, uma consequência disso. Está aberto o consultório. Vamos lá. Haja Saúde. Bem, doutora, vamos sempre dar ao mesmo nesta altura, não é? Imagino que os seus pacientes, as suas pacientes, digam aquilo que eu disse no início. Como é que eu posso perder peso até ao verão? Verdadeiramente não tenho muito essa questão, porque as pessoas que eu sigo habitualmente são ensinadas e educadas desde o primeiro dia que aparecem na consulta a perceber a diferença entre perder peso e emagrecer. Perder peso é uma coisa que é relativamente fácil, pelo menos os primeiros quilos. Emagrecer é que é o objetivo. É um processo longo, que é um processo para a vida toda. Portanto, não aparecem muito, ou pelo menos não assumem muito, essa necessidade de perder peso para o verão. Mas na comunidade em geral, sim, isso acontece com muita frequência. As pessoas têm tendência, quando se confrontam com a ideia de que vão ter que vestir roupas mais leves ou até pouca roupa, no caso dos fatos de banho, que não gostam de se ver, e nessa altura surge a ideia, agora o que é que eu vou fazer? Na verdade, nesta época do ano é que as pessoas se veem, de facto. Nós temos uma relação complicada com o corpo. Na verdade, os outros veem-nos mais do que nós. E no verão vemos tudo e mais alguma coisa. É normal que esta relação com a imagem de nós mesmos se altere no verão. Eu penso que ela não se altera, eu penso é que, como diz, pensamos mais nela. Uhum. Está mais presente. A roupa de inverno vai tapando. Camuflando. Nós não vemos o tamanho do nosso abdômen aumentar, não reparamos que as pernas estão mais grossas, que os braços estão mais grossos. Vamos passando. Depois, quando chega a altura em que começarmos a tirar alguma roupa, explormos mais no fundo do nosso corpo, estamos mais sensíveis à nossa aparência. No entanto, temos que lembrar sempre que o peso não é só uma questão de aparência. O peso a mais é uma questão de saúde. Para responder a esta necessidade ou a esta urgência das pessoas em emagrecer muito rápido, temos as mais variadas propostas. Dietas líquidas, dietas da sopa, chás desintoxicantes, low carb, jejum intermitente, dieta cetogénica. Doutora, alguma delas funciona realmente? Não. Tudo depende do objetivo que temos. O objetivo que a pessoa tem é de perder algum peso, não emagrecer.
Se calhar a pessoa consegue perder 2, 3, 4 quilos. À custa de quê? Habitualmente com as dietas muito restritivas, nomeadamente com essas que falou, a dieta de sopa, a low carb, a utilização de produtos drenantes, a pessoa perde água. Mas afinal, perder água não é emagrecer. Portanto, não perde massa gorda. Exatamente. Portanto, aquilo que nós queremos para um emagrecimento saudável é perder, sobretudo, a gordura visceral, que é a gordura que está à volta dos nossos órgãos e que é responsável pelo processo inflamatório que acaba por provocar o impacto negativo que a obesidade tem. Portanto, é a gordura interna. É aquela que nós queremos, de facto, perder. Quando fazemos essas dietas muito restritivas, perdemos água, não é uma vantagem, pelo contrário, e perdemos massa muscular. Além dos efeitos imediatos, este que tem, por exemplo, no caso da low carb, as pessoas ficam habitualmente extremamente mal-humoradas, ficam extremamente infelizes e muitas vezes acabam por desencadear quadros de compulsão alimentar como resposta à frustração que quase estas como dietas compensação, dão. não é? Exatamente. Portanto, há uma descompensação do organismo e tem que compensar depois. E desequilíbrios hidroeletrolíticos importantes. O que nós queremos mesmo, de facto, e é aquilo que as pessoas querem mesmo, ou deviam querer mesmo, é perder massa gorda. Mas na verdade perde-se volume, isso tem que se dizer. Pode-se perder volume que é água. Exatamente. Que a água faz falta. É quase que desinchamos. Mas tudo o que é mau continua lá. Tudo o que compõe internamente esse volume está lá. Está lá. O que saiu foi a água ou a massa muscular. E percebe-se facilmente que isto não é um objetivo. Até pode resultar para ir à praia e vestir o fato de banho e ter um bocadinho menos, o abdômen um bocadinho menos dilatado, mas é isso que nós queremos para a nossa vida? Até porque não é uma coisa que depois seja sustentável. As pessoas depois, passado aquele período pequeno, os 15 dias ou as 3 semanas em que conseguem resultados, vão voltar aos hábitos antigos e muitas vezes não só recuperam o peso que tinham antes, como ainda mais. Portanto, de todo não é aconselhável. Estes emagrecimentos relâmpagos, uma espécie de boomerang, algo que volta. Isto porque, não sei, corrija-me se estou enganada, porque o nosso corpo é uma máquina perfeita e a sensação que eu tenho, até com a minha experiência com as dietas, acho que cada pessoa conhece o seu organismo, aquilo que funciona, que engorda e que emagrece. E a ideia que eu tenho é que quando baixo muito um alimento, posso durante um tempo passar sem ele, mas quando volto a comê-lo é como se comesse o dobro. Isto faz sentido? Faz sentido de alguma maneira porque se privou demasiado. Isto é muito verdade para os alimentos doces. É como se o organismo, o seu corpo fosse inteligente e dissesse, bem, retiraste-me o chocolate, a primeira vez que eu comer chocolate vou absorver em dobro. Sim, mas isso é exatamente o que se passa com o álcool ou com o tabaco. Portanto, há uma certa adição dos açúcares, a pessoa controla ali vou-lhe chamar vício durante um tempo. A partir do momento em que volta a ingerir, come compulsivamente aquele tipo de alimento. Isto tudo tem a ver com aquilo que a pessoa pretende. Se a pessoa pretende perder 2 quilos para que para um casamento ou um batizado lhe assente melhor e não está preocupado com o futuro, estas estratégias podem ser feitas, nunca aconselhadas, mas compreende. Se uma pessoa quer de facto perder peso, mas não é por este caminho que devemos seguir. É este efeito que chamamos efeito ioiô? Sim, porque de facto depois a pessoa perde peso, daqui a uns meses precisa outra vez de perder 2 ou 3 quilos e volta a fazer o mesmo. E depois quando recupera, como digo, não vai recuperar os 2 ou 3 quilos, vai recuperar 4 ou 5. As dietas que provocam efeito sanfona ou efeito ioiô. Suplementos para emagrecer, recomenda, são desaconselhados? Não sei o quê. Como eu disse, emagrecer quer um plano alimentar equilibrado, completo, quer atividade física consistente, quer hidratação regular e adequada, quer um sono tranquilo e quer autoconhecimento. Acredito e recomendo isto tudo. Produtos que, no fundo, ninguém sabe exatamente o que é que são, porque muitos destes produtos não têm controle de qualidade, portanto, enquanto o medicamento é sujeito a uma série de fiscalizações e controle de qualidade, muitos destes produtos não são. As quantidades de cada componente não são rigorosamente calculados
portanto não tem muita vantagem, além do preço que habitualmente tem, não vejo nenhuma vantagem nisto. Ou seja, se a pessoa tiver um déficit vitamínico, um déficit de qualquer componente que necessite de ser reposto, isso é feito com medicamentos. Suplementos para emagrecer, de todo, não recomendo. O que é, afinal, emagrecer de forma saudável? O que é que acontece no nosso corpo? Queria ouvi-la. Para as pessoas fixarem bem, o que é que tem que acontecer no nosso organismo e na nossa cabeça para que isso aconteça? Porque é uma conjugação das duas coisas. Exatamente. O que nós devemos pretender é um déficit calórico diário, controlado. Portanto, devemos ter hábitos de nos alimentarmos com horas mais ou menos certas, comer todo o tipo de alimentos. A velhinha roda dos alimentos ainda é muito útil nesta situação. A roda dos alimentos diz-nos o que é que nós devemos comer mais e o que é que nós devemos comer menos. E, portanto, devemos cumprir isso. E depois, para evitar também o tédio alimentar, que é uma coisa que nos faz desistir depois da dieta, não termos uma alimentação muito monótona, dentro de cada grupo devemos variar. Pois é importante que, de facto, tenhamos muita atenção à hidratação. A hidratação é essencial na medida em que basta pensar que se nós bebermos água temos menos fome. Depois estamos a falar no verão. No verão todos perdemos mais água. Através da transpiração, damos mais na rua, perdemos mais água, essa água tem que ser reposta. Outra coisa que é importante, muitas vezes não é falado, é a importância do sono. Uma pessoa que não dorme como deve ser, não tem as 7, 8 horas, 9 horas de sono diário, nós sabemos que dormimos mal, de manhã quando queremos, às vezes até parece que raciocinar é difícil. O que acontece também é que durante uma noite mal dormida leva a um desequilíbrio de algumas hormonas, nomeadamente da grelina, o que faz com que nós tenhamos mais vontade de comer, sobretudo alimentos mais doces e mais palatáveis. Portanto, um bom sono é uma boa estratégia para controlar o apetite. E depois há aquilo que talvez seja o mais difícil, que é o autoconhecimento. Uhum. É muito importante nós tentarmos perceber se aquilo que nós temos é fome ou se é vontade de comer. É assim que eu costumo dizer aos meus como clientes. se dizia antes, fome ou vontade de comer. Uma coisa é fome, outra coisa é vontade de comer. Eu tenho fome porque não tenho quantidade suficiente de alimento, não ingeri a quantidade suficiente de alimentos. Eu tenho vontade de comer por muitos motivos, nomeadamente porque estou triste, porque estou estressado, porque estou entediado, e tudo isso me leva à procura de um conforto que eu vou obter na comida. Como se tivéssemos um vazio e temos que encher esse vazio. É um depósito. É um vazio que não é o vazio do corpo, é o vazio do nosso estado de espírito. Na verdade, vamos encher o corpo. Mas é metaforicamente é um vazio de alma. É um vazio de alma. E isso é muito importante. É um passo muito importante para reconhecermos isso. Se eu tenho fome ou eu só tenho vontade de ir comer. Porque habitualmente esta vontade de ir comer não é para ir comer uma salada ou um pouco de carne com uma salada de tomate, alface, não. Quando tenho vontade de comer, eu tenho vontade de comer um bolo, um chocolate, batatas fritas. São os alimentos que me consolam, de algum modo me consolam, exatamente. E isso é importante reconhecer, porque se nós não reconhecermos isso, vamos estar muitas vezes com fome, que vamos resolver alimentos que não precisamos. Portanto, como eu já disse, é a alimentação, é a hidratação, é o sono, é o autoconhecimento e é outra coisa, que é a paciência. Se estivermos conscientes das coisas, penso que é mais fácil se nos treinarmos a raciocinar sobre o impulso, a pensar antes de ceder ao impulso. Acho que será mais fácil controlar e conseguir bons resultados. As pulsões. Há alguma coisa que aconselhe a consciência do próprio corpo, do que é que o corpo pede? Há alguns apologistas do jejum intermitente que dizem precisamente que fazendo jejum se consegue perceber, ou que pode ser um teste para se perceber o que é a fome e o que é a vontade de comer. Faz sentido? O jejum intermitente, eu tive o cuidado de não referir há bocado quando referi as outras coisas. Eu referi. Pois, mas não é exatamente a mesma coisa. O jejum intermitente
pode ter algumas vantagens. O jejum intermitente tem que ser orientado por alguém que saiba, tem que ser adaptado à pessoa. Não é dizer, vou fazer jejum 16-8 ou vou fazer um jejum de 12-12. Cada pessoa há um jejum adequado a cada pessoa e pode-se funcionar como complemento de um plano alimentar bem estruturado. Repare que quando se faz jejum intermitente, a promessa, digamos, do jejum intermitente é queimar a gordura. Portanto, no fundo é aquilo que nós queremos, é queimar a gordura. E se durante o período em que a pessoa come, a alimentação for adequada, variada, saudável, o jejum pode ter algum interesse. Portanto, só se perde quando se está em privação de alimentos, mas é um período, num determinado período, em que o organismo vai buscar aquilo que nós queremos libertar. Que temos. Portanto, não sendo uma estratégia a ser usada indiscriminadamente, é uma estratégia que tem a sua utilização com resultados positivos. Já falou da importância do sono, da qualidade do sono. Nós sabemos que o emagrecimento é um processo contínuo. De qualquer modo, o verão e as férias, acha aconselhável para emagrecer ou é como as pessoas dizem? Não, eu no verão não me vou preocupar com nada porque são as minhas férias ou seja, associam a dieta a um sacrifício. Eu não concordo nada com essa teoria. Acho que o verão, as férias até é ótimo para começar. Porquê? Porque as pessoas quase sempre dizem que durante o período laboral, né, que têm as suas obrigações laborais ou escolares, o que seja, dizem, não tenho tempo para preparar as refeições. Ora, então nas férias nós temos. Então, não tenho tempo para fazer atividade física. Pois nós nas férias temos. E por isso, não sei se não é por isso que as pessoas também dizem, eu nas férias não me vou preocupar, porque essas desculpas não têm muito cabimento num período de férias. Ou seja, consigo não funcionam. Com os seus pacientes não funcionam. Com os meus pacientes não funcionam. E queremos ouvir os menus para a praia. Mas vamos antes fazer uma pequena pausa na conversa sobre alimentação e verão para escutarmos a Diana Ralha com as informações úteis desta emissão. Voltamos já de seguida, não saia daí. Até já. O verão já chegou e com ele o calor extremo. Será que estamos preparados? Foi apenas uma semana depois do início oficial do verão que Portugal e grande parte da Europa enfrentaram a primeira onda de calor de 2025. E segundo a Direção-Geral da Saúde, esta vaga provocou mais 284 mortes do que era esperado. É um número que assusta, mas mais do que isso é um alerta. O calor mata e não afeta todos por igual. Os idosos, por exemplo, são particularmente vulneráveis. Têm menor percepção da sede, muitas vezes vivem sós e sem rede próxima de apoio e esquecem-se facilmente de cuidados simples. As crianças desidratam também muito mais depressa e nem sempre sabem ou conseguem dizer o que sentem e por isso precisam de vigilância extra. Os trabalhadores ao ar livre estão expostos durante horas, muitas vezes sem sombra, sem pausas, sem hidratação suficiente. Foi a pensar nestes grupos e na proteção de todos que nasceu no Médio Tejo o Plano de Resposta Integrada a Fenómenos Climáticos Extremos. Esta é uma iniciativa conjunta, promovida pela ULS Médio Tejo, à qual se juntou Proteção Civil, autarquias, IPSS e forças locais para garantir uma resposta rápida, coordenação entre serviços e apoio direto à população. Mas enquanto as instituições se organizam, há cuidados básicos que todos devemos ter, especialmente quando estamos sob alerta amarelo ou laranja de saúde pública por calor extremo. Beber água frequentemente, mesmo que não tenhamos sede. Nada de sumos, refrigerantes ou bebidas alcoólicas. Evitar a exposição solar direta entre as 11 horas da manhã e as 17 horas da tarde. Usar roupa leve, chapéu e protetor solar. E no interior manter a casa fresca. Fechar as janelas durante o dia e abrir à noite. E estar sempre atento àqueles que são os sinais da desidratação, como boca seca, tonturas, dor de cabeça, cansaço fora de normal, entre outros. Se tiver dúvidas ou sintomas como tonturas, fraqueza, febre alta, dores de cabeça intensas,
Ligue sempre para o SNS 24 808 24 24 24 antes de se deslocar a uma urgência hospitalar. O verão está só a começar e queremos que esta seja uma estação segura. Para si, para os seus, para todos nós. Estamos de volta à conversa. Obrigada por escutar o Haja Saúde. Desta vez falamos sobre alimentação e o verão. Para isso está connosco Cristina Gonçalves, diretora do Serviço de Diabetes e Obesidade da ULS do Médio Tejo. Bem, agora sim, queremos saber o que é que levamos para a praia. O que levamos para a praia? Levamos água. Atenção que a hidratação é com água. A hidratação não é feita com refrigerantes. A água, é óbvio que a água não tem que ser a água tal e qual, numa garrafa. Se a pessoa não gosta, e eu tenho muitos doentes que não gostam. Pode ser uma tisana, pode ser uma infusão, pode ser uma água aromatizada com uns bocadinhos de limão, ou de laranja, ou de morango, para lhe dar um sabor que a torne mais palatável. Mas é importante as pessoas terem noção de que os refrigerantes são carregados de calorias vazias, portanto, calorias sem nenhum valor nutricional. As bebidas alcoólicas têm, quase todas, um efeito diurético. Ou seja, se a pessoa já perde água pela transpiração e ainda vai perder água por aumentar a diurese devido ao consumo de bebidas alcoólicas, não está a hidratar, está a desidratar. Não há saída. Não, bebam água. Eu sei, é porque isto depois o que acontece é que ao fim naquela altura é super refrescante. Eu não bebo cerveja, mas as pessoas dizem-me, não há nada que console mais que uma cerveja. É certo, acredito. Depois de beber cerveja, passado um quarto de hora ou 20 minutos, a pessoa está ainda com mais calor que o que tinha antes. Portanto, a água é que de facto a bebida. Depois, o que é que vamos levar para a praia? Claro que depende da idade das pessoas com quem vamos, para quem preparamos a merenda. Mas fruta é sempre uma boa opção. E então, em fruta, o que é que nós temos? Temos a melancia, temos o melão, temos o ananás, que são altamente hidratantes. Portanto, juntamos as duas coisas, a hidratação e a fruta. Há também as polpas de fruta, que sem aditivos, que se vendem nos supermercados, depois é outra solução. Depois, aos tomates cherry. E depois há as sandes, pão integral, com fibra, que aumenta a saciedade e que regulariza o trânsito intestinal. Portanto, tem muitas vantagens. Não é obrigatório que seja pão integral, é só um upgrade que se pode fazer. E depois, atum em água que se põe no pão, com um bocadinho de alface, com um bocadinho de tomate, frango desfiado que se põe no pão. Só queria referir, para chamar a atenção, que quando eu falei nas sandes, não falei em pôr maionese. Acho que ficou claro, mas... É muito engraçado, porque as pessoas dizem muitas vezes que o pão engorda-me imenso. Mas depois olhamos para o pão que as pessoas comem e não é o pão, é um quilo de manteiga que está por cima do pão, não é? O pão é o veículo para imensas coisas, né? Mas temos que escolher aquilo, mas nós temos que comer. Ou seja, isso é o princípio básico da dieta, é comer o suficiente e de tudo. Cremes, molhos, maioneses não fazem propriamente parte deste naipe de coisas que se possam comer. Agora sabemos que tudo o que sabe bem faz mal, na verdade, e o ser humano arranja subterfúgios para tudo, não é? Portanto, maionese feita com ovos, não. Agora faz-se maionese, o sucedâneo de maionese, vai-se sempre pôr azeite. Vai-se levar maionese feita com ovos para a praia, para o calor? Esse aspecto, mais vale temperar a salada, normalmente com um bocadinho de azeite, de vinagre, e pôr... Quando se põe o atum, o que se põe por dentro ser temperado e usar ervas, como ainda agora referiu. Agora vamos, grandes erros do verão, o maior erro do verão. Já falámos dos refrigerantes, mas o que é assim o escândalo do verão? O escândalo do verão, não sei se há escândalo do verão, mas atrás da bebida alcoólica e do refrigerante, muitas vezes vêm snacks não aconselháveis. Que se for, sei lá, imagina uma salada de polvo, não é não nada. Tem problema.
que seja. Agora, se for um pacote de batatas fritas, ou se for um pacote de cajus, não estou a falar de 3 ou 4 cajus, estou a falar de um pacote. E o álcool puxa um bocadinho esse tipo de alimentos. Depois, o gelado. Eu não vejo problema em a pessoa comer um gelado ocasionalmente. Agora, se a pessoa comer gelados todos os dias, e gelados que às vezes nós passamos... Essa pausa foi muito dramática, doutora. E a bola de Berlim, coitada da bola de Berlim. Eu estava a ver, quando falei no gelado, estava a ver uma esplanada, que eu costumo ir às vezes no Algarve, e ver os gelados que eles servem, que são umas taças imensas, altas, imensas, cheias de gelado e chantilly, e mais outros ingredientes, mais chocolate. É evidente que isso não pode ser comido assim. E bola de Berlim? Eu costumo dizer que tudo pode ser comido. Há sítios onde fazem umas bolas de Berlim muito pequenininhas, que são Ninguém viu, maravilhosas. mas eu fiz um ar de desconsolo São que não podem imaginar. Não, mas isto é que eu estou a dizer é verdade. Há bolas de Berlim muito pequeninas, até com creme, que são maravilhosas. Mas se me disser assim, eu vou 2 semanas para a praia, Como 2 bolas de Berlim. e como uma bola de Berlim, uma bola de Berlim numa semana e como uma bola de Berlim na outra, Ai, que bom, posso. e a seguir vou andar 5 km. Olha que eu vou Não, eu tiro os 5 km. Não pode. Aí é que está a questão. Pronto, portanto, depois era a minha pergunta a seguir, que é, quando eu peco muito, não é? Portanto, quando eu faço grandes excessos no verão, quem exagera no gelado ou na bebida alcoólica ou no fast food, porque o verão também é isso. Não é? É um bocadinho transgredir, doutora. Nós sabemos que não vamos deixar de transgredir no verão, sobretudo com os miúdos. Vamos ao McDonald's uma vez, não. Principalmente com os miúdos. Não. A questão não é o transgredir. Eu acho que isso não tem a ver com transgredir e acho que... Acha que é uma cultura de como se a recompensa fosse fazermos qualquer coisa que nos faz mal, é isso? Não, eu acho que nós não aprendemos a tirar prazer das outras coisas. Eu percebo que o que eu estou a dizer parece muito fundamentalista, e se calhar é, porque eu sou, no geral, uma pessoa fundamentalista. Mas se a pessoa pode-me ver no McDonald's, vou já dizer, eu vou ao McDonald's, ocasionalmente. Não é tão fundamentalista assim. Não, muitas vezes por fome emocional. Mas eu acho que eu percebo o que a doutora diz, desculpe, porque, por exemplo, eu tenho o mesmo prazer a comer uma cenoura do que a ir ao McDonald's. Eu fui educada para isso, mas para comer tudo. Agora, se me disserem, não podes fazer isso, eu acho que há muito esta sobrecarga também. Mas eu não acho que não se possa fazer, dizer, não podes fazer isto. Agora, o que acontece é que ir a um fast food ocasionalmente é uma vez 3 em 3 meses. Ocasionalmente não é todas as semanas. Agora, se vai de férias, imagino que não tem excesso de peso, que vai de férias e come 3 gelados por semana e come... E no fundo eu acho que a pessoa pode fazer aquilo que ela quer, desde que esteja consciente. Poderá estar a pôr em risco a saúde dela. E se o objetivo é perder peso, não vai perder. Temos que arranjar, ou devemos arranjar estratégias para termos prazer sem ser a comer coisas que não nos fazem bem. Porquê que nós só temos prazer a comer? Pois, é uma cultura, nós desde pequenos, que nos dizem que bem que tu te portaste, toma um chocolate. Em múltiplas ocasiões, quando a família se reúne e temos mais conforto, é quando temos a comida mais gorda. Nós passamos a comer no dia-a-dia comida que antes era comida de festa. Pois, porque estamos a vir de um tempo em que as pessoas não tinham acesso ao tipo de alimentos que nós temos hoje em dia, não é? As pessoas usavam mais, no geral, os produtos ou que cultivavam ou que tinham nas suas terras, e estou a falar há 50 anos atrás, agora não pode ser festa todos os dias. Pois, nós comemos muito festa por todos os dias. Sim, nós tradicionalmente somos um povo que gosta de estar à mesa. Nós não nos encontramos para conversar conversar com algo de comer à frente. Isso.
Pronto, é a nossa cultura e isso deve ser mantido, isso é ótimo. A pergunta é muito clara. Como é que nós podemos fazer ou há estratégias para evitarmos ganhar peso comendo nos restaurantes durante o verão? Pessoalmente não acho muito difícil perder peso quando se come em restaurantes. Imagino que estamos de férias, estamos num hotel. Deve-se aproveitar o pequeno almoço porque há uma oferta grande e variada e devemos tentar fazer um pequeno almoço substancial que não sair para a rua, ou seja para a praia, seja para um passeio, sem estar saciado. E depois, quando depois devemos respeitar a periodicidade das refeições. Ou seja, eu tomei um pequeno almoço às 8 horas, depois se eu às 10h30 devo ir comer uma peça de fruta. Portanto, não alterar os horários. Não alterar os horários. E nas crianças também não. Ainda menos. Não alterar os horários. Reforçar, eu vou dizer isto porque isto estou-me a repetir, mas é conscientemente. A hidratação. Não esquecer que andamos. Então, se estamos na praia, principalmente as crianças, brincam, estão expostos ao sol, transpiram, precisam de beber água. A água, como eu já disse antes, de algum modo dá-nos uma sensação de saciedade. Depois, quando vamos almoçar ao restaurante, temos que ter alguns cuidados. Qual é o restaurante que não tem carne ou peixe grelhado? Qual é o que não tem um assado sem molho? Ou um cozido? Quando estamos a falar em cozidos, não estamos a incluir cozido à portuguesa, que não deixa de ser cozido, mas não faz parte. Não entra a orelha. Não. E depois temos saladas. Eu acho tão fácil. E depois para a sobremesa, em vez de pedir o gelado, podemos pedir fruta. Ou podemos não comer a sobremesa e comer a fruta à meia da tarde. Na praia. Porque repara a diferença entre se comer, por exemplo, uma bola de Berlim à meia da manhã. Vamos supor que o pequeno almoço é sempre o mesmo. Uma bola de Berlim à meia da manhã. Depois, uma pizza ou uma massa com natas e bacon. E depois, mais um gelado. E depois, à meia da tarde, a bola de Berlim. E depois, até jantar, um jantar normal. Se fizer isto, ou comer uma fruta, comer uma carne ou uma proteína com salada e depois comer outra fruta à tarde, aqui já tem uma enorme diferença entre uma coisa e outra. E não é o facto de comer num restaurante, é que altera a disponibilidade dos alimentos. Os restaurantes disponibilizam esse tipo de alimentos. Até que aqueles restaurantezinhos de praia têm quase sempre umas saladas razoavelmente saudáveis que, mais uma vez, nós devemos temperar com azeite, vinagre ou ervas. E não há desculpa. Muito obrigada, doutora. Boas e más notícias, tudo junto no saco da praia. Vamos para a praia todos, vamos correr, enfim, ser felizes, sobretudo, não é? E conscientes do nosso corpo. Muito obrigada, doutora, mais uma vez, por ter estado no Haja Saúde. Nós voltamos daqui a 15 dias, neste consultório que lhe diz tudo, mesmo tudo sobre saúde, pela sua saúde, para que haja saúde. Fique bem. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo dá a resposta direta a cerca de 170 mil utentes em 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários e 3 hospitais. Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, Nossa Senhora da Graça, em Tomar e Rainha Santa Isabel, em Torres Novas. Iniciou atividade em janeiro de 2024, a partir de uma reestruturação do modelo organizativo do SNS, para mais e melhores cuidados e uma relação mais próxima com a comunidade dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Sardual, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Obrigada por estar connosco neste podcast. Subscreva-o e marque-o na agenda. Siga-nos nas redes sociais. Estamos juntos para cuidar de si e dos seus. Haja saúde.